bem-vindos a este nosso culto. Nós que neste final de semana estamos celebrando o Domingo de Ramos. Lembramos que Jesus entra pelas portas de Jerusalém e ali inicia-se a Semana Santa. Ele é recebido como rei, logo depois ele é rejeitado, maltratado, crucificado, morto e no domingo de Páscoa ele ressuscita. Tudo isso tinha que acontecer, não porque Jesus foi obrigado a fazer isso. Ele se deixou ser preso, se deixou ser maltratado e ele deixou que o pendurassem na cruz porque ele tinha um objetivo. E o objetivo era salvar você, ter você com ele na eternidade. Por isso que, na leitura do Evangelho de hoje, Jesus falando com os seus discípulos justamente sobre o que iria acontecer dali a alguns dias, ele disse: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Com essas palavras nós dissemos o nosso culto. Estimado irmão e irmã, o grande problema da nossa vida é o nosso pecado. Se nos faltam a paz, alegria, ânimo, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se nós não convivemos bem com o nosso próximo,
Se nós temos dificuldade para amar, perdoar, compreender, ser paciente e ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Cristo Jesus. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos em Jesus. Vamos fazer isso orando. Senhor Deus, eu sou um pobre e miserável pecador. Venho neste momento perante Ti para implorar o Teu perdão. Sei que fiz muitas coisas erradas contra Ti e contra o meu próximo, por pensamentos, palavras e atos. Muitas vezes eu Te deixei de lado e não tive tempo para Ti, Tua palavra e para a igreja. Não aproveitei as oportunidades para falar da salvação para as diversas pessoas que passaram por mim nesta semana. Querido Deus e Pai, Tu és tão bom e eu sou tão pecador. Tu me amas tanto e eu Te amo tão pouco. Nada posso trazer perante Ti, senão um coração triste e arrependido. Um coração que busca perdão e novas forças para viver uma vida consagrada a Ti. Perdoa todos os meus pecados, Senhor, e fortalece a minha fé. Isto eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Irmão e irmã, Deus não quer que o pecado nos cause tristeza e angústia, e muito menos nos leve ao inferno. Foi por isso que Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo, que por nós sofreu, morreu e ressuscitou. Todos os que a Ele recorrem com sinceridade e confiança têm o perdão, nova vida e salvação. Busquemos sempre a orientação e o poder do Espírito Santo na Palavra de Deus, para que possamos melhor andar nos seus caminhos. Para você que está verdadeiramente arrependido de seus pecados, crê em Cristo e quer corrigir a sua vida, Jesus tem uma palavra de perdão quando Ele diz: vá em paz, perdoados estão todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 118, versículos 19 a 29, onde nos fala de Jesus e diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele foi rejeitado, mas que se tornou a principal pedra angular sobre a qual toda pessoa que constrói as suas vidas tem felicidade e salvação. Salmo 118, 19 a 29, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade pares, e o versículo 29 nós leremos em conjunto.
Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A terra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Escutemos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para este final de semana, onde lembramos o Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, encontramos em Isaías capítulo 50, versículos 4 a 9, onde o profeta Isaías faz uma profecia sobre Jesus. Ele viria ao mundo, ele sofreria, mas teria uma missão, e a missão dada para ele era salvar você, eu e toda a humanidade do inferno. E na cruz ele cumpre essa missão e nos deu a salvação. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, o rosto aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Assim termina a leitura do Antigo Testamento.
A epístola escolhida para hoje encontramos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde o apóstolo Paulo fala de Jesus. Ele diz: olha, Jesus sendo Deus, ele deixou tudo de lado para vir ao mundo, se tornou criatura, e ele morreu a pior morte, morte de cruz, para ter você com ele, para lhe dar a salvação, porque ele ama você muito, e é por isso que hoje ele está sentado à direita do Pai, para cuidar de você, para conduzir você, eu e este mundo até o nosso encontro com ele lá no céu. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia! E
O Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Mateus capítulo 26, versículos 1 a 27, e depois pulamos lá para o versículo 66, onde o evangelista descreve os acontecimentos dessa Semana Santa, tudo que Jesus se dispôs a passar para nos ter com Ele nos céus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco cheio de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um dentre vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele se nunca tivesse nascido. E então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos deste. Versículo 66. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância,
também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E nesse Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho há pouco lido, ressaltando o tema: o Filho do Homem será entregue. Que Deus abençoe as palavras nos nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, certo rei, para controlar uma onda de roubos em seu reino, ele baixou uma lei que dizia que quem fosse pego roubando alguma coisa seria morto. Por um longo tempo ninguém roubava nada por medo de ser morto. Mas certo dia veio um soldado dizendo que um jovem foi apanhado roubando. O rei, muito enfurecido, mandou o jovem entrar. Quando o jovem entra, o rei vê que é o seu próprio filho. Não podendo mudar a lei, o rei então disse: a lei precisa ser cumprida. O ladrão deve morrer. Só que eu vou morrer no lugar do meu filho. É isso que Jesus fez por você e por mim. Essa Semana Santa nós lembramos
essa decisão de Cristo, movida pelo seu infinito amor, de vir ao mundo, sofrer e morrer, para que você tenha a vida eterna e a salvação. No Evangelho, no capítulo 2, no versículo 2, Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sim, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Talvez você poderia argumentar agora, sim, não é justo. Cada um deve pagar pelos seus próprios erros, pelas suas próprias maldades. Mas Deus pensa assim: justiça é o pagamento ou o castigo pelo erro cometido. Pode ser a pessoa ou pode ser um substituto que tenha condições de pagar no lugar do outro. O justo para Deus é que a dívida feita seja paga. E aí entram os acontecimentos da Semana Santa que iniciamos. Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido como rei, depois tem vários eventos, durante essa semana, e na quinta-feira santa ele é preso, ele é espancado, coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça. Na sexta-feira santa ele é pendurado na cruz e é morto. Isso tudo teve de acontecer porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, isto é, perfeito, escolheu, em vez de fazer o que Deus disse para fazer, por sua livre e espontânea vontade, resolveu desobedecer a Deus, fazer o que ele tinha vontade de fazer, querendo ser igual a Deus. Romanos 5,12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Não havia, estimado irmão e irmã, outro jeito. Para ter você com Cristo lá no céu, precisou Deus Pai enviar o seu único Filho ao mundo, para ser seu substituto, para pagar os seus pecados na cruz e para conseguir para você a salvação. Se já é impossível cada um de nós pagar pelos nossos próprios pecados, imagine pagar pelo pecado dos outros. Não dá certo. E aí Deus pensa como resolver esse problema criado pelo ser humano, como salvar o ser humano. Por isso que Jesus diz em João 3,16 assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este ato de amor de Deus é incomparável, incomensurável, infinito e maravilhoso por você, por amor a você. Mas quando se fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é muita gente, fica muito amplo. Seria melhor nós pensarmos de um outro jeito para nós mesmos. E eu queria propor para você que você repetisse agora o que eu vou dizer, tá bom? Prontos? Deus me amou, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que eu, pela fé nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por você, estimado irmão e irmã, que Jesus veio ao mundo. Foi por você que ele se dispôs a sofrer toda a ira e castigo de Deus lá na cruz. Foi por você que Jesus morreu. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O interessante na conversa de Jesus com os discípulos sobre os acontecimentos que viriam é que eles não entenderam nada. Eles não entenderam e não aceitaram que Jesus, aquele que fazia os milagres, andava por sobre o mar, aquele que ressuscitava mortos, fosse morto. Em Mateus 16, 22, Pedro diz assim para Jesus, quando ele fala sobre ser crucificado e morto: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Não existe isso, Pedro. Era necessário que Jesus tivesse de passar por tudo isso para nos salvar.
Não tinha outro caminho. Era isso ou nós estaríamos condenados ao inferno. Como Jesus mesmo diz em Lucas 9:22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Era necessário, estimado irmão e irmã, Jesus sofrer e morrer por você, mas para ele não era necessário. Era necessário para você ter um substituto, para você e para mim termos alguém que se dispusesse a sofrer pelos nossos pecados e morrer em nosso lugar. Para Jesus não era necessário e ele não foi obrigado a fazer isso. Ele fez tudo isso por amor, por sua própria vontade. Assim, Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer nos próximos dias. Ele sabia o sofrimento na cruz, lá em sua alma, para suportar em nosso lugar toda a ira e castigo de Deus por causa dos nossos pecados. E ele sabia que seria difícil, seria um sofrimento terrível, tão terrível que no alto da cruz Jesus exclamou assim: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho do Homem será entregue para ser crucificado e para nos salvar. E pensar que tudo isso que Jesus Cristo sofreu na cruz não tinha nada a ver com ele. Ele não era pecador, ele era Deus, ele estava bem lá no céu, ele não fez nada de errado, e ele poderia ter dito: vocês fizeram os pecados, vocês se virem, vocês foram os causadores do mal. Mas ele sabe que nós não podemos fazer nada, e é por causa disso que ele, movido pelo seu amor, vem ao mundo, e é por causa de você que ele morre na cruz. Só que Jesus Cristo, como aquele rei e pai que vê o seu filho com problemas graves de morte, ele pensou: vale a pena morrer por você, vale a pena eu sofrer toda a ira e castigo de Deus por você, porque vale a pena ter você junto de mim na eternidade. Deus é um Deus misericordioso, isto é, Ele tem um coração voltado para aqueles que são miseráveis, aqueles que estão em uma situação desesperadora de sofrimento e morte, e Deus resolve fazer alguma coisa por eles. E a coisa que Deus resolveu fazer por cada um de nós, movido pelo seu amor, foi nos salvar. Nem que para isso precisasse sacrificar a coisa que ele mais amava, o seu único filho. Nós, por nós mesmos, somos miseravelmente pecadores, perdidos e condenados ao inferno. Ou como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3,12: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, sem nenhum valor. Mas por causa de Cristo, nós somos preciosos, porque Deus achou que valeria a pena sacrificar o seu Filho para nos ter com Ele. Nós somos valiosos, cada um de nós, e cada pessoa deste mundo, como diz Romanos 5, 6 a 8. De fato, quando nós não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos o pecado. Em e por causa de Cristo nós somos especiais. Você é especial, eu sou especial. Cada pessoa deste mundo, por pior que seja o seu pecado, é especial para Deus, é valioso. E por causa disso, agora Deus, que nos salvou através de Jesus Cristo, deseja que nós andemos em uma nova vida. Nós andemos na fé em Cristo, no amor de Deus. Nós andemos seguindo uma vida segundo a palavra de Deus. Isso implica buscar a Deus na palavra, buscar a Deus na oração, buscar a Deus na igreja,
viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz para nós que somos salvos assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por um alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Estimado irmão e irmã, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado e para nos salvar. Nós estamos amanhã, ou para quem está vendo na internet hoje, a Semana Santa. Acompanhamos o caminhar de Jesus até a cruz e a ressurreição. Nós reconhecemos como cristãos com gratidão o tamanho do amor de Deus por nós. Por causa do amor de Deus por nós, movidos pela fé em Cristo, amamos a Deus acima de todas as coisas. Amamos a palavra de Deus, amamos a oração, amamos a igreja e queremos viver uma vida consagrada a Deus. Todos os dias, nós, cristãos, agradecemos a Deus pelo seu amor e pelas bênçãos derramadas, e nós confiamos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e por isso nós estamos seguros, mesmo quando passamos por problemas, dificuldades, aflições e um dia a morte. Lindas e verdadeiras são as palavras para esta Semana Santa que Jesus diz em João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou por amor às minhas ovelhas. E este Jesus, que sofreu e morreu para ter você, para perdoar os seus pecados, para te salvar, que ressuscitou para estar contigo todos os dias, Ele está no controle de sua vida. Ele sabe o que você está passando hoje, quer você esteja feliz, quer você esteja cheio de problemas, e Ele está cuidando de você e conduzindo a sua vida até você chegar ao alvo, a vida eterna nos céus, e lá estará Ele, pronto para lhe dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, viveu a nova vida que eu lhe dei. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Amém.
Nós vamos fazer a oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelo teu amor que é tão grande por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos porque nessa semana nós lembramos de maneira muito especial tudo que Cristo sofreu para nos ter contigo, para nos salvar e nos dar esta nova vida que nós temos hoje, de fé, de esperança, de amor, na certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação. Não deixa, Deus, que nenhum problema desta vida, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade, nenhuma tentação nos afaste de Ti, da Tua palavra, da oração da igreja, que nós possamos viver esta nova vida comprometida contigo, com a Tua palavra, com a oração e com a igreja, que possamos viver como luz neste mundo, testemunhando para este mundo que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação senão pela fé nele. Que a Tua presença em nossas vidas nos encha de alegria, de paz, e que nós continuemos a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu imenso amor. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.